Agora nós vamos falando aqui da continuação, né, na parte 3 aqui na nossa parte de Internet Explorer. Só que agora nós vamos comentar aí na parte de ferramentas, né? Lembrando que nós já falamos em página, né, também naquele comando chamado segurança, e agora vamos falar do comando chamado ferramentas, beleza? Então vamos aqui à tela, né? Então lembrando que aqui no Internet Explorer nós temos aqui os recursos de página, segurança e ferramentas. E aí já comentamos aqui tanto no página quanto também no segurança, beleza? Então agora vamos aqui nessa parte de ferramentas, né? Tá, ferramentas. Galera, então é o seguinte, ó. Deixa eu só sair aqui dessa tela. Olha, aqui no Internet Explorer, tá? Então aqui no Internet Explorer nós temos aqui a opção de ferramentas, né? Então lembrando que aqui em ferramentas nós destacamos aí alguns comandos, né? Como esse diagnosticar problema de conexão, reabrir a última sessão, bloqueador de pop-ups, não é isso? Trabalhar offline, tela inteira e também opções da internet. Beleza? Aqui foram alguns comandos que nós comentamos. Então, só um comentário rápido aqui, primeiro nesse diagnosticar problema de conexão que tem aí, né? Que aqui está como corrigir problema de conexão. Galera, essa opção aqui do diagnosticar problema de conexão, você vai perceber que a única coisa que ela faz é reparar a conexão de acesso à internet e tentar verificar por que está acontecendo o erro, né? Porque assim, ó, aqui no momento está tudo 100%, a conexão está certa, então como está dando certo abrir páginas e tudo, essa opção está desabilitada. Justamente porque eu não estou tendo nenhum problema na conexão, né? Mas quando tem algum problema de conexão, essa opção fica ativada. Então a função dela é justamente tentar verificar o problema, né? Corrigir esse problema. Aí aqui mais abaixo nós temos essa opção do reabrir última sessão, né? Reabrir última sessão de navegação. Galera, o seguinte, ó, essa questão do reabrir última sessão de navegação, isso aqui é o seguinte, ó, um exemplo, aqui eu estou acessando o site do CESP e o site da Veja. Beleza, aí eu vou chegar aqui, ó, fechar essa janela. Beleza, fechei a janela. Só que terminou que a última navegação vai ser aquela outra, né? Então é o seguinte, ó, se você abre aqui o navegador e pede para reabrir a última sessão, ó, deixa eu ir aqui para as ferramentas, reabrir a última sessão, você vai perceber que ele vai abrir o último site que estava aberto, a última janela, né? Então ele tinha lá o site da Veja e tinha também o site do CESP, né, abertos, né? Então assim, então reabrir a última sessão, ele só vai trazer para você as últimas páginas que você tinham abertas, né? Que você tinha abertas. Então essa que é a ideia do reabrir a última sessão, tá? Então assim, então independente das páginas que você tem, tá? Fechando aqui algumas, ó. Beleza, então independente das páginas que você tem abertas aqui, ó, tá? Dependendo das páginas, lembrando, fechou aqui a janela, quando você abrir novamente ele vai começar a abrir em página inicial, né? Mas se você quiser, você pode chegar lá no ferramentas e pedir para reabrir as últimas, né? Então ele vai trazer para você todas as últimas páginas que você tinha aberto em uma janela anterior, beleza? Então é isso aí. E outra opção no menu ferramentas é esse bloqueador de pop-ups, né? Galera, esse bloqueador de pop-ups, quando fala em pop-up, pop-ups são aquelas janelinhas que ficam abrindo, né? Então aquelas janelinhas pequenininhas que ficam abrindo são os pop-ups, né? Então para bloquear esses pop-ups que ficam abrindo, então você pode deixar esse bloqueador ativado, né? Aqui no momento ele está ativado, tanto que a opção que está me dando aqui, ó, é a opção de desativar, né? Então é porque ele já está ativado, tá? Então o bloqueador de pop-ups é somente uma forma que você tem então de bloquear essas janelinhas adicionais, beleza? Então é isso aí. Legal, então nós temos aqui o bloqueador de pop-ups. Aqui abaixo nós temos a opção trabalhar offline, né? E esse trabalhar offline é o seguinte, vamos imaginar que você está aqui nesse momento sem conexão. Se você estiver sem conexão, sem acesso à internet, né? Então sem acesso à internet vai dar erro na hora de visualizar páginas. Mas se você clicar no trabalhar offline, você vai perceber que algumas páginas, mesmo sem acesso à internet, você consegue acessar, né? Tá? Então, porque quando você pede para trabalhar offline, significa que você quer trabalhar realmente sem conexão, só que você vai perceber que você só vai conseguir visualizar páginas que já foram acessadas, né? Até porque todo site que você acessa, ele fica guardado na pasta temporária, né? Então, a pasta temporária, lembrando que são aquelas páginas que já foram visualizadas, né? Legal? Então, é isso aí. Então, galera, lembrando que o trabalhar offline, então é somente uma maneira de trabalhar sem conexão, visualizando páginas que já foram acessadas. Beleza? E aí, aqui abaixo, nós temos o tela inteira, né? Então, tela inteira, a única coisa que ele faz é deixar aparecendo na tela apenas o site. Então, ele oculta temporariamente essas barras, né? Tá? Então, a função dele é exibir temporariamente, né, essa barra, beleza? Então, essa que vai ser a ideia aí, né? Nessa questão da visualização aí da pasta
né, do tela inteira, beleza? Então, legal. Então, ó, aqui no Ferramentas, nós já comentamos aqui nessa opção de corrigir erros, reabrir a última sessão, que são as janelas anteriores, né, os sites, bloqueador de pop-ups, que é bloquear essas janelinhas adicionais, né, que fica aparecendo, e o trabalho offline, que é a maneira de trabalhar sem conexão, beleza? Galera, agora sim, só uma observação de novo nesse bloqueador de pop-ups. Lembrando que esses pop-ups nessas janelinhas, muitas vezes quando bloqueia pop-up, fica piscando a barrinha aqui acima, né? Então aquela barrinha que aparece acima aqui, pode ser que esteja bloqueando algum pop-up, né? Então tentar aqui mostrar, tentar acessar aqui uma página que provavelmente aqui possa mostrar pop-up. Tá? Então é o seguinte, ó. Aqui ainda não apareceu, ó. Aqui o pop-up até que apareceu, só que apareceu... Deixa eu ver aqui se apareceu... apareceu aqui abaixo. Porque assim, alguns navegadores quando bloqueia pop-up, geralmente fica o aviso aqui embaixo, né? Fica aqui embaixo. Outros navegadores, o aviso fica aqui em cima mesmo, né? Fica piscando a barrinha aqui acima, que até quando você clica, ele te dá a opção de autorizar, né, temporariamente ou não, e assim vai indo, né? Tá? Então essa que é a ideia. Então assim, então o bloqueador de pop-ups é só para bloquear aquelas janelinhas, mas pode ter algumas formas aqui de exibir, né? Beleza? Voltando aqui no Ferramentas. Depois dessa opção então do tela inteira que nós comentamos, né? Tem essa opção de opções da internet. Cara, essas opções da internet, porque lembrando, ó, aqui no Internet Explorer falou em configuração, então falou em configuração, lembrando que o caminho é sempre esse, né? Tá? Então, ferramentas, opções da internet. Até porque por meio dessa caixa aqui que abre, por meio dessa caixa, aqui você consegue fazer vários recursos de configurações, né? Como configurar a página inicial, né? E tudo isso, né? Tá? Então, tudo aqui realmente pode ser configurado, tá? Tudo que tem a ver com configuração do Internet Explorer pode ser configurado por esse caminho, né? Que é o ferramentas, opções da internet. Beleza? Então é isso aí, galera. Então, ó, aqui eu marquei com vocês, né? Lembrando que nós marcamos quais são os comandos principais de cada menu, né? De cada comando. Então, tanto página, quanto segurança, quanto também ferramentas, né? Então, cada comando acaba te dando uma lista de opções, e dessa lista de opções, alguns comandos são bem importantes, né? Beleza? Aí o seguinte, ó, voltando aqui nessa apresentação, ó, lembrando que aqui eu deixei para vocês, né, conceito de alguns recursos, né? Por exemplo, aqui página web, né? Ó, então falou em página web, então página web é a mesma coisa que sítio, que é a mesma coisa que site, né? Então ele pode falar página web, sítio ou site, beleza? Aqui abaixo tem essa questão do página inicial, que nós comentamos aí, que são até 8 páginas, e você pode configurar por esse caminho, né? Que é ferramentas, opções de internet. Abaixo aqui nós vimos que o nome do recurso, é separado aqui, né? É RSS Feeds, né? Então RSS Feeds é o nome do ícone, né? Que quando você clica, nós vimos que exibe o conteúdo da página através de texto atualizado e resumido, né? Ok? Aí nós vimos também que tem a diferença entre histórico, passo temporário e cookie, beleza? E aqui abaixo eu deixei aqui o webmail, e na próxima página também tem essa questão do correio eletrônico, né? Porque lembrando assim, galera, existe uma diferença entre o webmail e correio eletrônico, né? Tá? Webmail e correio eletrônico. Então, webmail e correio eletrônico, né? O webmail, que nem o próprio nome diz, é aqui, ó, é a conta de e-mail, só que acessada diretamente na página, né? Eu até coloquei como conceito o seguinte, ó, conta de e-mail acessada diretamente no site por meio de um navegador, permitindo o acesso de qualquer local com conexão à internet, né? Então, assim, o webmail é a sua conta de e-mail, só que acessada diretamente no site, né? Então, o webmail é a sua conta de e-mail acessada diretamente no site. Então, a vantagem que você tem é de que você consegue, né, utilizar esse seu e-mail de qualquer local que tenha conexão à internet, né? Beleza? Então é isso aí. Agora, senhora, se você não quiser acessar o webmail, que é o seu e-mail diretamente no site, você pode usar correio eletrônico, né? Só correio eletrônico é você utilizar a sua conta de e-mail, só que em um programa específico. Então, um exemplo. Se você tem um celular, um tablet ou um notebook e quer acessar os seus e-mails diretamente nele, você pode usar um programa chamado, por exemplo, aqui Outlook, né? Só que se você usa Outlook ou qualquer outro programa de e-mail, né, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que esse programa ele já vai ser chamado de correio eletrônico, porque nesse caso você vai usar esse programa para ler as mensagens que você tem no seu e-mail, né? Então, tudo que chegar lá no seu e-mail, você quer que caia aqui nesse programa. Então, uma das vantagens que você tem é de conseguir acessar os seus e-mails, mesmo sem conexão à internet, né?
Então, assim, olha, então mesmo sem conexão à internet, alguns e-mails você consegue fazer leitura, né? Mas você só consegue ler os e-mails que você já tinha recebido, beleza? Então, lembrando que a diferença entre o web e-mail e o correio eletrônico não é a conta de e-mail, tá? Então, um exemplo, você tem um e-mail aí do Gmail. Legal, então você tem um e-mail do Gmail, então você pode ler seus e-mails de duas formas. Ou você lê diretamente no site, né? Ou você lê em um programa próprio. Se você lê o seu e-mail diretamente no site, significa que você vai ler o webmail, né? Então a vantagem do webmail é que você consegue ler em qualquer lugar, né? Basta ter acesso à internet. Agora, se você não quiser ler o seu e-mail do Gmail, né, diretamente no site, você pode usar um programa. Um exemplo seria o Outlook, né? Só que aí, nesse caso, então, tudo que chegar no Gmail, o Outlook puxa, né, para ele, né? Então, nesse caso, a vantagem é que você consegue acessar sempre que você tiver com o Outlook, mesmo sem acesso à internet, né? Beleza? Então, é isso aí. Então, a diferença entre o e-mail e o correio eletrônico não é a conta de e-mail, é a forma de acessar. Acessou diretamente no site, é o webmail. Acessou em um programa próprio de mensagem, então ele vai chamar de correio eletrônico. Beleza? Então, é isso aí. Aí, na sequência, essa navegação em private, lembrando que nós já comentamos aí, né? Na parte 2. Então, navegar em private, então é a maneira de não guardar, né, nada que você acessou, né? Como histórico, cookie e arquivo temporário, né? Tá? Então, isso aqui é para não armazenar conteúdos acessados. Beleza? Então, é isso aí. Aí, mais à frente aqui, eu coloquei essa questão de internet e extranet, né? Tá? Intranet e extranet. Galera, quando fala assim intranet, intranet seria aquela rede interna, né? Aquela rede interna. Só que eu coloquei o conceito aqui, ó. É a rede interna e restrita de uma instituição acessível em seu ambiente interno. Utiliza os mesmos recursos, né, e tecnologias da internet. Galera, então é o seguinte, ó. A intranet, então a intranet é essa rede interna, né? A intranet é essa rede interna. Só que a intranet é essa rede interna, né, que você vai acessar dentro da instituição. Então, essa rede interna que você acessa dentro da instituição, beleza, ela sim vai ser tratada, então, como intranet, né? Então, a intranet é essa rede interna que você acessa, então, dentro da instituição. Porque essa mesma rede interna aqui, se você acessar fora da instituição, ele já vai chamar agora de extranet, né? Beleza? Então, intranet é essa rede interna acessada dentro da instituição e extranet acaba sendo essa rede interna, só que acessada fora. Beleza? É porque na prática, geralmente a gente comenta que a intranet, ela pode ser acessada dentro e fora, né? Então, na prática, a gente comenta dessa maneira. Mas lembrando que, teoricamente, então, isso acaba sendo errado, né? Então, a intranet é para ser acessada dentro da instituição e a extranet, então, para ser acessada fora. Beleza? Então, é isso aí. Agora, nós temos essa questão aqui do plugin codec, né? Cara, é o seguinte, ó. Quando você acessa, por exemplo, quando você vai assistir um vídeo, você vai executar um arquivo de áudio, você vai, sei lá, instalar um jogo, alguma coisa assim, dependendo do que você vai tentar visualizar, pode acontecer em você não conseguir visualizar, né? Vamos imaginar que você vai tentar abrir o site do YouTube, aí assistir um vídeo a primeira vez. Na primeira vez, pode ser que ele peça para você instalar um plugin de flash, né? Por quê? Porque se vocês não instalar esse plugin, né, então pode ser que você não consiga assistir nenhum vídeo. Aí você instala esse plugin, que agora você vai perceber que você vai conseguir assistir esse vídeo, né? Então, assim, esse aqui seria um exemplo de plugin, né? Ou de codec. Então, assim, galera, esse plugin ou codec é só um complemento para que ele consiga exibir algum tipo de recurso, né? Então, não é certeza de que o seu navegador ou os programas da sua máquina consigam executar qualquer recurso que existe, não. Então, pode acontecer em uns programas que você tem na sua máquina, não conseguir visualizar ou executar alguma animação, né? Então, se ele não consegue executar alguma animação, pode ser que você tenha que instalar plugin ou codec, né? Então, um exemplo, vamos imaginar que você baixou alguns arquivos de videoaula. Aí está com a extensão FLV, ou está com a extensão AVI, alguma coisa do tipo. Então, o que você pode fazer é o seguinte... Tá, o que você pode fazer é, se você tentou assistir e não conseguiu, é baixar um plugin ou codec para essa extensão, né? Então, muitas vezes, quando você tenta abrir algum tipo de arquivo e não consegue executar, geralmente você busca plugin para essa extensão, né? Então, vamos imaginar um exemplo. Você tentou abrir um arquivo, executar um vídeo que tem extensão MPEG. E se você não conseguiu, então, geralmente, você tenta buscar plugin para MPEG, né? Então, assim, galera, quando você tenta abrir algum tipo de arquivo, se não conseguir executar, é interessante você buscar plugin, né, para essa extensão desse arquivo.
Então, por exemplo, quando você vai lá em um site de busca e digita lá plugin para MPEG, plugin para AVI, plugin para FLV, você consegue, né? Tá? Então, plugin não é um programa novo, né? Então, plugin é apenas um pacote de arquivos que é utilizado, né? Que é utilizado para complementar algum tipo de ação. Tudo bem? Então, é isso aí. Legal, aí na sequência aqui nós temos alguns recursos, que até alguns deles já foram comentados, né? Essa ideia aqui do favoritos, né, galera? Galera, quando fala em favorito, então favoritos são aqueles sites que você mesmo adicionou, né? Até porque, assim, se você acessa todos os dias o mesmo site, não é porque você acessa todos os dias o mesmo site que ele automaticamente vai para favoritos, não, né? Porque favoritos tem que ser aquele site que você mesmo vai lá e adiciona, né? Então tem que ser aquele site adicionado por você. Então, por mais que você acesse todos os dias o mesmo site, automaticamente ele não vai para favoritos. Então, favoritos tem que ser aquele site adicionado pelo próprio usuário, né? Tudo bem? E o seguinte, ó, até sair daqui, só um exemplo aqui agora no Internet Explorer. Aqui no Internet Explorer, nós temos aqui a estrelinha de favoritos, né? Tem de favoritos. Galera, você vai perceber o seguinte, ó, quando você vai adicionando um site como favorito, então aqui, ó, adicionar favoritos. Beleza, site do Google. Aí agora vamos aqui ao site da Veja. Então assim, ó, quando você vai adicionando sites como favorito, você vai perceber que ele vai colocando em favorito, mas ele vai colocando em favorito na ordem que você mesmo adiciona, né? Então na ordem que você for adicionando, é a ordem que ele vai colocando aqui em favoritos, ó. Então favoritos ele vai colocar na ordem que você adiciona. Tudo bem que o próprio usuário, ele pode até clicar e arrastar e mudar essa ordem. Então o usuário ele pode clicar e arrastar e ir mudando essa ordem. Mas de qualquer maneira, de forma padrão, o programa ele vai colocando os favoritos de acordo com a ordem em que o usuário vai adicionando, tá? Por isso que aqui, ó, favoritos não quer dizer que o primeiro da lista é o mais acessado, não. Então favoritos ele organiza, não é pela quantidade de acesso. Falar assim, não, o primeiro é o primeiro mais visitado, depois vem o segundo. Não, não é assim. Então, por mais que você acesse todos os dias o último site da lista, ele vai continuar sendo o último site da lista, né? Até porque nessa questão de organizar favoritos, né? Ele coloca, não é na ordem que o usuário, né? Em que o usuário mais acessa. Então, ele coloca na ordem que o usuário adiciona, né? Então, por mais que o site seja mais visitado, ele vai continuar ficando naquela mesma ordem. Beleza? Então é isso aí. E outra coisa, galera, falou em favorito, o favorito ele guarda um endereço do site, né? Tanto favorito quanto histórico, né? Então falou em favorito, falou em histórico, então a única coisa que eles conseguem guardar, então seria o endereço de cada página acessada. Legal? Voltando aqui nessa apresentação, né? Então é o seguinte, ó. Então aqui nós temos favoritos, né, que são os sites que o próprio usuário vai adicionando, tá? Temos também aqui o modo de exibição de compatibilidade, que nós comentamos lá que seria aquela folhinha rasgada, né? Tá? Que até lembrando que quando você clica, ele vai só abrir a mesma página para tentar ajustar, ok? Até porque se você abre um site e tem a folhinha rasgada, lembrando que o site não está 100%, né? Aí temos também aqui a opção do filtro Smart Screen, que até nós vimos que esse filtro, ele permite então relatar o site não seguro, ou verificar se alguém já relatou, né? Tá bom? Tem o pop-up, que são aquelas janelinhas que ficam abrindo, ok? E temos também essa questão do spam, né? Spam ou lixo eletrônico, isso aqui a gente vai comentar no correio eletrônico, né? Porque quando fala em spam ou lixo eletrônico, galera, spam ou lixo eletrônico, então, na verdade, ele é apenas mensagem de e-mail, né? Porque na sua conta de e-mail você tem duas caixas de entrada. Então você tem uma caixa de entrada chamada, né? Caixa de entrada, não é isso? E você tem uma outra caixa de entrada que é chamada aí de spam, né? Ou de lixo eletrônico. Beleza? Então é isso aí. Então lembrando que no seu e-mail você possui aí duas caixas de entrada, né? Então uma caixa de entrada chamada caixa de entrada e uma outra caixa de entrada que é chamada de spam. Então aquela mensagem de e-mail que é enviada exatamente para você, então essa mensagem, o lugar certo dela é caixa de entrada, né? Agora aquela mensagem de e-mail que é enviada tanto a você quanto também a um grupo de usuários, então ela vai para a pasta de spam. Então seja spam ou caixa de entrada, são caixas de entradas. Então a diferença é que caixa de entrada é a mensagem enviada exclusivamente a você, né? E caixa de spam é aquela mensagem que foi enviada não somente a você, mas também para um grupo de pessoas, incluindo você, né? Tudo bem? Então, isso aí. Beleza. Aí, essa que é a ideia, né? Desses nossos tópicos. Beleza? Então, era essa parte da videoaula
fica terminado aqui, né? Ok? Então vamos só saindo aqui da tela. Legal, então essa foi a nossa parte 3, né? Então encerrada aqui essa nossa parte da videoaula.